Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre um dos primeiros reformadores da história. Seu nome, William Tyndale, e o seu papel foi traduzir a Bíblia para o inglês. Mas antes de continuar nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só pessoal, não esqueça de deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui no canal. E olha só, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, com seus parentes e em suas redes sociais, para que possamos levar o conhecimento de Deus mais adiante e para mais pessoas. Vamos lá, vamos conhecer esse grande reformador muito importante. William Tyndale foi um pioneiro da Reforma Protestante e um dos mais influentes tradutores da Bíblia, cuja vida e obra tiveram um impacto profundo e duradouro na disseminação do cristianismo e da evolução da língua inglesa. Nascido por volta de 1484 em Gloucestershire, Inglaterra, Tyndale recebeu uma educação excepcional na Universidade de Oxford e Cambridge, onde desenvolveu uma habilidade impressionante em várias línguas, incluindo grego, hebraico e latim. Essas habilidades linguísticas seriam fundamentais para o seu trabalho futuro. Enquanto atravessava seu tempo de reflexão, Tyndale experimentou uma iluminação espiritual semelhante à de Lutero. Graduou-se na Universidade de Oxford em 1515, onde estudou as escrituras no hebraico e no grego. Quando tinha 30 anos, fez uma promessa que haveria de traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que todo o povo, desde o camponês até a corte real, pudesse ler e compreender as escrituras em sua própria língua. A Igreja Católica proibia severamente qualquer pessoa leiga de ler a Bíblia. Segundo o clero, o povo simples não podia compreender as sagradas letras e tinha que ter a sua ajuda. A interpretação era feita segundo a conveniência e esta para fins políticos e financeiros. Quanto mais ele estudava, quanto mais Tyndale se aprofundava desse tesouro recém-descoberto, mais acentuada se tornava a sua preocupação no sentido de que seus companheiros ingleses deles compartilhassem. Foi durante esse período de formação que aconteceu a clássica discussão de Tyndale com um papista fanático, antagonizado pela sua incapacidade de refutar a racionalização bíblica de Tyndale. O exasperado sacerdote gritou: seria melhor que ficássemos sem as leis de Deus do que sem as leis do Papa. Ao que Tyndale retorquiu indignado e disse: desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus me poupar a vida por muitos anos, levarei um garoto que conduz o arado a conhecer mais a Escritura do que vós. Com essas audaciosas palavras, representando a motivação de toda a sua vida, Tyndale decidiu resgatar os seus iletrados patrícios da desesperança e infidelidade do romanismo declarado. Com essas palavras, ele disse: essa causa apenas me conduziu a traduzir o Novo Testamento, porque eu havia percebido por experiência como seria impossível levar o povo leigo à verdade, a não ser que as Escrituras fossem claramente colocadas diante dos seus olhos, na sua língua nativa. Resumindo, Tyndale tinha um desejo imenso que toda as Escrituras estivesse nas mãos de todos. E o pedido de Tyndale para se alojar com o renomado Cuthbert Tunstall, bispo de Londres, recebeu uma fria negativa, do mesmo modo como o estalajadeiro de Belém negou abrigo à palavra viva. E o prelado indiferente fez o mesmo, ouvindo surdo
a palavra escrita, nenhum deles reconhecendo o tempo de sua visitação. Em uma época em que a Igreja Católica Romana mantinha um controle rígido sobre a interpretação e disseminação das Escrituras que estavam disponíveis apenas em latim, Tyndale viu a necessidade de tornar a Bíblia acessível ao povo comum em seu próprio idioma. Inspirado pelas ideias da Reforma e pelas obras de Martinho Lutero, ele embarcou na ousada missão de traduzir a Bíblia para o inglês. A proibição da leitura da Bíblia agravou-se de tal maneira que até mesmo se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada na estaca. Na Alemanha, ele se estabeleceu na cidade de Hamburgo e provavelmente conheceu a Martinho Lutero, pois eram contemporâneos. Ambos traduziu o Novo Testamento baseado no manuscrito grego compilado por Erasmo em 1516. Devido à forte oposição da Igreja e do Estado da Inglaterra, Tyndale foi forçado a deixar seu país natal em 1524, buscando refúgio em várias cidades europeias. Em 1526, ele publicou a primeira edição do Novo Testamento em inglês. Sua tradução não só democratizou o acesso às Escrituras, mas também influenciou profundamente a língua inglesa, contribuindo significativamente para a futura versão King James da Bíblia de 1611. Tyndale ficou convencido de que a Bíblia deveria estar acessível a todos os ingleses, em sua própria língua. Naquela época, a Bíblia estava disponível apenas em latim, a língua oficial da Igreja Católica Romana, e a tradução para o inglês era proibida. Tyndale começou a buscar apoio para sua missão, mas encontrou forte oposição, tanto da Igreja quanto do Estado. Decidido a continuar o seu trabalho, ele deixou a Inglaterra em 1524 e se estabeleceu na Europa continental. Em 1524, deixou a Inglaterra e foi para a Europa continental, onde ele poderia trabalhar mais livremente. Ele se estabeleceu em Hamburgo e depois em Worms, onde completou a tradução do Novo Testamento. A primeira edição do Novo Testamento em inglês de Tyndale foi impressa em 1526. Depois disso, os Novos Testamentos reimpressos logo alcançaram a Inglaterra. Então, o bispo mandou procurar novamente Parkton, indagando como era possível que os livros fossem ainda tão abundantes. "Meu senhor", respondeu o comerciante, "realmente eu acho que seria melhor que comprasseis também os tipos pelos quais eles são impressos, que esse conselho não foi seguido nem é preciso declarar." Com o lucro do seu mais novo cliente, Tyndale entregou o seu Pentateuco em 1530, através da casa publicadora Hans Luft, de Mansburg, com a sua tradução de Jonas sendo publicada na Antuérpia. No ano seguinte, por esse tempo, a animosidade contra Tyndale havia aumentado consideravelmente. Além das traduções desprezadas, seus diversos ataques verbais contra Roma não estavam lhe agradando muitos amigos. A parábola do maligno Mamon, em 1528, a obediência de um cristão e como os governantes de Cristo devem governar, em 1530, e a sua pátrica de prelatos, também em 1530, numa de suas notas marginais em Jonas, ele comparou a Inglaterra com Nínive.
A ousadia de Tyndale em desafiar as autoridades estabelecidas o colocou em constante perigo. Após anos de fuga trabalhando incansavelmente, ele foi traído e preso em 1536, executado por heresia. Contudo, seu martírio não foi em vão. O legado de William Tyndale vive nas páginas da Bíblia e no coração da língua inglesa, simbolizando a luta pela liberdade religiosa e pelo direito de todos ao conhecimento espiritual. Sua vida é um testemunho de coragem, visão e dedicação inabalável na causa da verdade e da justiça. As influências de Tyndale eram um acadêmico brilhante, fluente em várias línguas, incluindo grego, hebraico, latim, francês, espanhol, italiano e, é claro, o inglês. Durante sua estada em Oxford e Cambridge, ele foi fortemente influenciado pelo movimento humanista e pelas ideias da Reforma Protestante, que estavam se espalhando pela Europa. Naquela época, ele ficou particularmente impressionado com os escritos de Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã, que enfatizava a importância de voltar às fontes originais das Escrituras. Eles também foi profundamente influenciado pelas ideias da Reforma Protestante, especialmente pelos trabalhos de Martinho Lutero, que defendia a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, para que todas pudessem ler e entender as Escrituras. Por anos, William Tyndale viveu em fuga. Os anos seguintes foram de constantes fugas para Tyndale. Ele se mudou de cidade em cidade, continuando seu trabalho de tradução e publicando tratados que defendiam as doutrinas da Reforma. Além do Novo Testamento, ele traduziu para significativas do Antigo Testamento, incluindo os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Tyndale também escreveu textos polêmicos e teológicos que criticavam a corrupção da igreja e defendia a fé protestante. Durante a sua perseguição, a tradução de Tyndale foi considerada herética pelas autoridades religiosas inglesas, que se empenharam em destruir todas as cópias que encontravam. Tyndale passou anos seguintes fugindo da perseguição e continuando seu trabalho de tradução. Ele também traduziu partes do Antigo Testamento, como já tinha dito, os 5 primeiros livros do Pentateuco e o livro de Jonas e outros. Em 1535, Tyndale foi traído por Henry Phillips, um agente que se fez passar por seu amigo, e foi capturado em Antuérpia. Ele foi preso e julgado por heresia. Em 1536, após um longo período de prisão, Tyndale foi estrangulado e queimado na fogueira. Mas o legado de William Tyndale é imenso. Sua tradução da Bíblia foi a primeira a ser impressa em inglês e teve uma profunda influência na formação da língua inglesa moderna. Cerca de 80% do Novo Testamento de Tyndale foi incorporado na versão King James, publicada em 1611, que se tornou a tradução inglesa mais amplamente utilizada por séculos. Além de sua contribuição linguística e literária, Tyndale é lembrado como um mártir pela causa da reforma e pela disseminação das Escrituras. Sua visão de tornar a Bíblia acessível a todos foi realizada, em grande parte, graças à sua dedicação e sacrifício. Apesar de sua morte trágica, o trabalho de Tyndale teve um impacto profundo e duradouro. Sua tradução da Bíblia foi a primeira a ser baseada diretamente nos textos hebraicos e gregos, em vez da Vulgata Latina, e influenciou significativamente as traduções subsequentes, incluindo a versão King James de 1611, que
incorporou cerca de 80% das traduções. Além de sua contribuição religiosa, Tyndale também ajudou a moldar a língua inglesa, introduzindo muitas palavras e frases que ainda são usadas nos dias de hoje. William Tyndale foi um importante estudioso e reformador inglês, conhecido principalmente por sua tradução da Bíblia para o inglês. William Tyndale é lembrado como um mártir e um herói da Reforma Protestante. Sua dedicação inabalável à causa de tornar a Bíblia acessível a todos os falantes de inglês permanece uma inspiração, simbolizando a luta pela liberdade religiosa e pelo direito do conhecimento de Deus. Peço que sejam permitido ter a lâmpada à noite. É de fato aterrorizador ficar sentado sozinho no escuro, mas antes de tudo, peço que ele gentilmente me permita ter uma Bíblia hebraica, uma gramática hebraica e um dicionário hebraico, para que eu aproveite o tempo estudando e, em compensação, Vossa Senhoria possa conseguir que mais deseja, contando que seja apenas para a salvação da minha alma. Essas são as palavras de William Tyndale. Mas, se qualquer outra decisão foi tomada a meu respeito para ser executada antes do inverno, terei paciência, aceitando a vontade de Deus para a glória da graça do meu Senhor Jesus Cristo, cujo Espírito eu oro que possa dirigir sempre ao vosso coração. E dê um amém. William Tyndale, de fato, foi a vontade de Deus que, se o seu servo passasse ali, não apenas aquele inverno, mas a próxima primavera e também o verão, temos confiança de que ele conseguiu seus auxílios linguísticos, visto como deixou atrás dele a tradução completa de Josué até 2 Crônicas. Com as folhas do outono de 1536, anunciando a aproximação certa de outro inverno. O tempo da partida de Tyndale havia chegado. Condenado pelo decreto do imperador na Assembleia de Augsburg, a data de sua execução foi estabelecida para 6 de outubro. Fox nos transporta até essa cena sombria, trazido para o local da execução. Ele foi atado à estaca, estrangulado por um carrasco e depois consumido pelo fogo na cidadezinha de Vilvoorde em 1536 d.C., gritando na estaca em alta voz e com fervorosa preocupação: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Quando o fiel Tyndale estava terminando a obra de sua vida, com uma última e incompreensível oração pela iluminação do rei, ele não podia imaginar que a resposta do céu já estava a caminho. Espero que vocês tenham gostado da história desse grande homem. E vendo por esse lado, meus irmãos, podemos entender que a resposta pela oração de Tyndale foi imediatamente, porque o rei abriu os olhos e todas as casas e todos os lugares tinham que ter uma Bíblia de William Tyndale. E hoje podemos ter o prazer de ter as Escrituras em nossas mãos, poder estudá-la e poder aprender sobre elas. Desejo que todos vocês que tenham uma Bíblia tenham o prazer de ler e aprender sobre ela, porque é algo impressionante. E assim, eu agradeço a todos por ter ouvido esse vídeo e compartilhado esse vídeo com todos. E assim, eu deixo a paz.